A gente fez o que foi dando. Eu tinha que gravar série. Gravei num teatro sem nenhuma pessoa dentro, na época. Aí depois veio o drive-in. Então a gente foi tentando fazer. Por conta, sabendo que as pessoas estavam precisando muito naquele momento. Que mensagens que você sentiu que a galera respondeu nesse momento de tragédia da humanidade? O que você notou que você falava e a galera respondia? Cara, como eu posso... É que é um todo, sabe? É um conjunto. Porque o background de tudo sempre vai ser Jesus, sempre. Então, se eu falar sobre angústia, a resposta que eu vou trazer vai ser sobre Jesus. Se eu falar sobre ansiedade, vai ser Jesus. Então, cara, pra mim, eu não consigo dizer assim qual. Mas, obviamente, que as demandas de agora são basicamente essas. Quando você fala de angústia, depressão, medo, ansiedade, essas patologias psicossomáticas que tem hoje, você traz um respaldo da palavra para trazer conforto, para trazer um alívio para essas pessoas e talvez uma esperança, uma luz no fim do túnel, é fora do normal a resposta. Pode crer. Fora do normal. Entendi. A gente ouviu uma história, cara, esses dias atrás. Foi para mim, assim, foi uma das histórias que me fizeram ganhar o ano, cara. A gente estava num evento em algum lugar no Brasil, que eu não me lembro. E teve um cara que insistiu muito para conversar com a gente no final. E chegou para mim e falei, cara, não, pode trazer, que ele quer contar uma história para você. Eu falei, pode vir. Cara, o cara chegou com a esposa e os filhos. Não, os filhos não estavam, só ele e a esposa. Cara, o cara começou a conversar comigo, ele falou, cara, eu era para estar morto. Aí ele começou assim, eu era para ter morrido. Eu falei, caraca, mano, mas o que aconteceu? Daí ele falou, cara, eu tive uma quebra na minha empresa faliu. Perdi tudo. Eu entrei dentro do banheiro da minha casa, peguei meu telefone, abri o bloco de notas e comecei a escrever uma carta de despedida para minha família. Aí ele contando para mim, né? Eu escrevi a carta e tal. Quando eu terminei de escrever a carta, que eu fui para tomar todos os remédios que ele tinha pego para suicidar, que eu esqueci dessa parte, ele levou todos os remédios para dentro do banheiro e tal, escreveu a carta. Cara, quando ele mexeu assim no telefone, abriu o Instagram. Do nada. Abriu o Instagram, sabe? Quando você vai fechar sim. assim. E era a última coisa que estava aberta, talvez? Cara, quando ele abriu o Instagram, apareceu um vídeo. E era um vídeo que eu começo falando sobre suicídio, cara. E aquilo tocou o cara de uma maneira tão profunda que ele não suicidou, dobrou os joelhos da onde ele estava, dentro do banheiro. No outro dia, pediu perdão à esposa. E, cara, Deus restaurou a vida dele. Mudou. A vida do cara mudou. Por conta de uma palavra na hora certa, no lugar certo. Sabe? Então, cara, por isso que eu digo, eu tenho muito temor, assim, porque o que a gente faz, ele tem o poder de impactar a vida das pessoas de uma maneira muito profunda, cara, muito profunda. A gente tem críticas, a gente tem pessoas que não gostam da gente, que não concordam com tudo aquilo que a gente fala, mas, cara, nada disso nos paralisa, porque a gente consegue ver os frutos, sabe? Pelo menos uma parte dos frutos. Hoje a gente tem uma média de 20 a 30 milhões de visualizações por mês nos nossos canais de comunicação. Foda. E então a gente recebe os testemunhos, sabe? E é muito impactante, cara. Pensando nisso até... Pô, isso é legal, porque assim, é mais uma forma de tu fazer o que tu tá fazendo sem, por exemplo, tu vai fazer isso na igreja, tu não cobra as pessoas, porque tem Já uma tem outras outra fontes. fonte, né? Já São tem as outra mídias fonte. sociais. Pois é. Isso é interessante, isso é inteligente. Esse lance do que você tá falando da transformação da vida do cara,